Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma análise da noite do Bitcoin e também análise das altcoins que vocês pediram no vídeo da manhã. Muito prazer, eu sou Lobo Cripto e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise aqui. E como sempre eu vou começar pelas altcoins que vocês pediram e por último eu faço a análise do Bitcoin, tá certo? E o mercado está meio que lateral mais um dia, né? Ainda eu vejo um grande risco aí nessa formação de fundo. A maioria está seguindo o padrão do Bitcoin. Então eu vou começar com as análises aqui e a gente vai verificar isso. A primeira pedida, ApeCoin. ApeCoin está sendo negociada agora a 4,79. ApeCoin que nos últimos dias tenta formar um fundo nesse suporte aqui de 4,74. Perde um pouco, mas logo consegue recuperar e andar acima, que é o caso de agora. O fundo maior que fez foi em 4,59 e neste momento segue uma pequena linha de tendência de alta que eu posso traçar dessa forma. E para ele tocar nessa linha aqui novamente, está na região de 4,73. Eu falo mercado bem lateral, que aqui não tem uma definição do movimento, né? Ele sobe quando você vê aqui uma formação bacana, né, de topos mais altos que os anteriores, fundos mais altos, bate nas médias móveis aqui de 200, 233 e volta a cair. E aí começa a formar mais um padrão otimista aqui, né, de continuidade de alta, chega perto, volta a cair. Então vem fazendo aqui um padrão de consolidação de fundo ao meu ver. Vamos no gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, isso fica bem claro aqui, né? A região que ele está batendo está entre praticamente 465 até 502 aproximadamente. Então, com isso, estamos aqui diante de um canal lateral, né? Então, não há nenhum outro padrão que eu possa desenhar, a não ser um triângulo simétrico, que ficaria dessa forma. Temos a linha de tendência de alta aqui embaixo, e a linha de tendência de baixa dessa forma. Então, o padrão melhor que dá para encaixar é um triângulo simétrico. E o problema é que o triângulo simétrico, diferente de outros padrões, ele não tem uma definição para onde ele vai romper. Tem alguns padrões que a gente fala, a probabilidade maior é que rompa para cima. Outros a gente fala, a probabilidade maior é que rompa para baixo. Mas o triângulo simétrico é uma exceção dos padrões, ele não tem um lado definido para romper. Então, o que a gente vai precisar ver? Se perder aqui em torno de 4,72, está rompendo para baixo. E aí fica perigosa a situação aqui. Pode, inclusive, perder o fundo anterior de 4,59. Para romper para cima, ele tem que romper aqui a região de 4,96. Aí sim, rompendo aqui para cima essa região, a gente pode esperar a ApeCoin na próxima resistência de 5,17. Então, é o máximo que dá para ver aqui de padrão sendo formado. Por fim, o gráfico diário. Hoje no gráfico diário temos aqui um candle pequeno, um candle de indecisão doji, só que deixou uma grande agulhada para cima e uma pequena agulhada para baixo, respeitando inclusive o suporte. Então, o que a gente pode esperar é o seguinte, caso abra às 21 horas um candle comprador, a gente pode esperar um padrão de reversão de tendência para amanhã, que é o padrão estrela da manhã, que seria aqui, como tem um grande candle vendedor, seguido de um candle pequeno de indecisão, se vier um grande candle comprador que rompa pelo menos a metade do anterior, algo em torno de 4,93 e fecha assim, aí poderemos ter um padrão de reversão de tendência, ou seja, revertendo essa tendência de baixa para uma tendência de alta. E da mesma forma que eu falei na última análise que eu fiz da ApeCoin, mesmo com essas quedas, ainda tem um fundo formado aqui, ó, na agulhada que deixou em 4,60, que serve como suporte do movimento aqui para o gráfico diário, e também é um fundo mais alto que o anterior, que está aqui na região de 4,25. E com isso, a ApeCoin, mesmo com essa correção toda que é bem mais forte, ainda está num padrão de alta aqui para o gráfico diário. Contando isso daqui, essa queda toda aqui como uma correção mais forte, e daqui poderá surgir uma nova pernada de alta. É assim que eu vejo,
caso não perca mais o fundo de 4,60, tá certo? Vamos para a próxima, que é a Cake. Cake vou colocar no gráfico de 1 hora. Cake já está com um padrão um pouco mais forte, né? Cake está sendo negociada agora a 3,96. Deu aqui umas pernadas de alta aqui ontem, né? Foi lá em cima, deixando uma agulhada aqui em 4,31. Está andando, por enquanto, acima das médias móveis. Reparem que na correção ela caiu, bateu aqui bem próximo, voltou a subir, caiu novamente, chegou a encostar praticamente, né? Não deu toque, mas bem pertinho, e voltou a subir. O padrão aqui no gráfico de 1 hora não está bonito, porém ela vem se segurando aqui nesse suporte de 3,94. E aqui, ao meu ver, tá, enquanto estiver acima das médias móveis, ainda tranquilo para Cake, só não pode perder essa região aqui de fundo em torno de 3,91, pois senão aqui a queda pode ser bem maior. Pois, de certa forma, ela tem uma grande linha de tendência de alta, que eu vou até colocar no gráfico de 4 horas, que vai ficar melhor. Pelo gráfico de 4 horas dá para enxergar melhor, é uma linha que ela segue há muito tempo, praticamente aqui do dia 12 de julho, né? Ela sobe, bate nessa linha, volta a subir, veio perto, né? Aí sobe de novo, chegou aqui perto novamente e volta a subir. Então, se ela perder as médias móveis lá numa hora, ela pode vir retestar essa linha, que o fundo em linha reta está bem abaixo, né? Está aqui em torno de 3,74. Aqui seria o máximo do movimento, pois está com um movimento aqui bem volátil nos últimos dias, tá? Dando grandes pernadas e depois grandes correções. Por fim, o gráfico diário. Cake antes de ontem fez um padrão sensacional aqui, né? Que seria um padrão de reversão de tendência, um engolfo de alta. E foi seguido aqui de 2 candles, né? O de ontem ela foi lá para cima, deixou agulhada em 4,33 aproximadamente e voltou a cair. Hoje deixa uma nova agulhada. Só que, mesmo com grande volume de ontem, a agulhada que ela deixou não conseguiu trazer o preço tão para baixo assim. Então ainda está num padrão bem otimista aqui a Cake. E além do que, se a gente observar a linha de tendência de alta dela do gráfico diário, ainda faz total sentido e ela está acima ainda. Então é aquela região que eu falei que é bem mais abaixo, que não é bom ela perder, em torno de 3,73, 3,72, tá? Então ainda enquanto estiver acima, até no gráfico diário ela continua numa tendência de alta. Vamos para a próxima, que é a ETH. ETH está bem bacana aqui a sua recuperação dos últimos dias. Deixa eu colocar o gráfico de 1 hora. Apesar do movimento um pouco lateral também, mas mais forte do que o Bitcoin, a sua recuperação. ETH está sendo negociado agora a 1.560. Tentou ontem aqui vir para cima, bateu acima de 1.600, só que voltou a cair bem nas médias móveis, né? Está brigando na região de médias móveis, que para ela voltar para cima está aqui na região de 1.585. Mas com isso está consolidando bom suporte também aqui na região de 1.527, que reparem, ela vem tentar romper as médias, não consegue, caiu. Neste caso aqui veio bem mais abaixo, mas depois ela sobe, bate aqui no suporte, volta a subir, bate no suporte novamente e volta a subir. Então aqui está num padrão também indefinido, né? Mas pelo menos consolidando um suporte nessa região de 1.527. E lembrando que o suporte máximo para ela está aqui abaixo, 1.447. Caso perca aqui, não vai ser um bom sinal. Isso eu vou mostrar no gráfico diário, tá? Por que não é um bom sinal? No gráfico de 4 horas, apesar das quedas todas, por isso que eu falei que está um pouco mais forte que o Bitcoin, ainda está fazendo um fundo mais alto que o anterior, que é bem... O fundo anterior está aqui um pouquinho abaixo da região de suporte de 1.527. Vamos considerar essa pequena agulhada aqui em torno de 1.517. Então, quando estiver acima, aqui ainda está bom, pois o que não pode é fazer um fundo mais baixo aqui, pois senão entra numa tendência de baixa. Então, o padrão de recuperação dela, apesar de lento,
e meio que lateral nas últimas horas e nos últimos dias, ainda está satisfatório, podemos dizer assim. E no gráfico diário, aqui que está o problema dela, que eu falei, o suporte máximo está aqui, ó, 1447, e na pior das hipóteses, o suporte máximo em 1422. Por quê? Porque temos a formação aqui do ombro, cabeça a ombro, né, da ETH. Então é um padrão aqui de baixa, que fica mais ou menos dessa forma, cabeça e ombro direito, que em tese havia perdido aqui no dia 26 de agosto, porém, como ela conseguiu voltar para dentro do movimento, invalidou esse padrão. E esse padrão não é nada otimista, né? Se a gente pegar aqui, ó, traçar a projeção da cabeça até a base e jogar no rompimento, ETH vai lá para baixo. Ontem eu fiz, dava 980 e pouco. Hoje depende do traçado aqui, né? Da precisão. Eu fiz rapidinho, né? Mas podemos subir até um pouquinho aqui essa linha, ó. Não, descer, na verdade, nesse rompimento. Está aqui, ó, em torno de 996 dólares. Ou seja, temos um suporte aqui de 1.014 dólares. Pode ser que volte a visitar esse fundo, caso perca essa região aqui de 1.422 dólares. Por isso é importante a gente acompanhar esse movimento e por isso que eu insisto que, na minha visão, o risco ainda existe de uma queda no mercado. O pessoal não está acreditando muito, vê uma pequena alta, vai se empolgando, vai no oba-oba, mas o risco ainda existe, pessoal, acredita em mim. Devido também ao Bitcoin, que a gente vai chegar nele já já, tá? Mas antes, deixa eu ir para a próxima, que é a Matic. Vamos lá na Matic. Matic sendo negociada agora a 0,8352. Matic que vem fazendo uma recuperação um pouquinho melhor, né? Ainda consegue desenhar um padrão aqui de alta, pois está fazendo topos mais altos que os anteriores e fundos também mais altos que os anteriores. Esse último topo ainda não está concluído, né? Está na lateral nessa região nas últimas horas. Pode ser que ainda consiga fazer o mais alto aqui do que o anterior, que está em torno de 0,8574, para dar continuidade ao movimento, pois segue uma linha de tendência de alta, que eu posso traçar dessa forma aqui numa hora. Então reparem que para ela voltar a tocar na linha de tendência de alta, ela tem que chegar aqui no suporte do 0,8050, e mesmo assim ainda estaria numa linha de tendência de alta. Além do que, está andando acima das médias móveis de 200 e 233 aqui no gráfico de uma hora, tá? Então a Matic está num padrão bem bacana aqui, uma recuperação mais forte. Talvez enquanto o Bitcoin fique lateral, ela dê outra estilingada aqui para cima. É o que vamos ver no gráfico de 4 horas, o que indica. Olha só, o gráfico de 4 horas segue uma sequência de alta também, com topos mais altos que os anteriores e fundos também mais altos que os anteriores. E a minha expectativa é que a próxima resistência dela seja aqui nas médias móveis de 200 e 233, aqui na região do 0,8761. Então a Matic aqui fazendo um padrão bem bacana. Aparentemente consolidou o fundo e está rompendo agora um pouquinho para cima, né? Porque a gente pega aqui a média, é o ponto mais ou menos onde ela está. Então ela já conseguiu dar uma agulhada aqui para cima, duas, está brigando novamente para ficar acima dessa região aqui do 0,8360 aproximadamente. Que aqui temos um fundo bem definido, né? Aparentemente, né? Vem, caiu, consolidou, caiu um pouquinho mais, subiu para o mesmo patamar, caiu e volta a subir no mesmo patamar, inclusive agora num padrão W, né? Então por isso que eu vejo como um fundo bem consolidado nessa região, para ela começar a buscar topos mais altos. Então eu vejo aí um movimento bacana da Matic. E vamos por fim para o gráfico diário da Matic. O gráfico diário traduz bem o que eu falei, que ela está mais forte, né? Fazendo um padrão hoje sensacional.
que é um engolfo de alta aqui, rompendo os topos, todos os anteriores, né? Topos aqui que estamos falando de, quer ver? 4, 5, mais de 10 dias, ou 10 dias, para 11 dias, né? Que ela está rompendo topos aqui anteriores, então realmente está forte e um fundo bem formado. No gráfico diário a gente percebe que houve aqui já por 2 vezes a formação no mesmo fundo, né? E vem aqui da mesma forma um padrão aqui para ela dar uma nova pernada de alta. E é assim que eu vejo, tá? E no gráfico diário a gente sabe que a resistência principal dela está aqui, ó, em 0,9558. Então, acredito que a tendência é que ela busque novamente essa região, que foi uma região bem difícil de ela ultrapassar da última vez, inclusive, tá? E aí, depois de ultrapassar, logo ela perdeu. Então, a briga está bem mais acima para a Matic, tá certo? E vamos para a próxima, que é a Check. Check que estava subindo muito bem, né? E agora veio a correção. O pessoal parece que não gosta que eu falo de correção. Hoje estou brincando, hoje fiz o vídeo da Luna falando que ia corrigir, a Luna subiu mais. Mas olha só, mesmo antes de corrigir, o povo já estava me atacando, tal. Eu falei, pessoal, calma aí, eu só estou vendo o gráfico, só fiz uma análise. Para que tanto ódio no coração? Cara, foi muito engraçado, mas assim, eu levo na esportiva, me diverti demais. Alguns eu respondi brincando, outros apenas removi, que eu achei, né, uma ofensa, alguns, né? Removi, mas foi um ou outro. A maioria eu respondi brincando, né? O pessoal fica bravo quando fala que corrige. Para mim, pessoal, seria muito fácil eu vir aqui, ó, e falar assim, olha só, vou dar o exemplo da cheque, tá? Cheque está sendo negociada agora a 0,4455. Bateu bem em cima do suporte, então por isso a cheque vai subir agora para 2 dólares. Cara, não tem sentido nenhum. Eu gosto de fazer análise com o que eu vejo no gráfico. E realmente o gráfico da Luna, né, indicava a correção. Porém, o que aconteceu foi o contrário. Logo subiu. Mas o que eu me diverti mais foi o pessoal, antes mesmo de ela subir, ter ficado bravo comigo, porque eu falei que ela iria corrigir. Eu não falei que iria reverter a tendência, que ia para zero, nada. Ia fazer uma correção natural, saudável, porque ela estava esticada, né? Então foi só isso que eu falei, mas o pessoal veio descendo a lenha. Mas eu dei risada demais, foi divertido, pessoal. Mas vou continuar sendo sincerão. Quando eu ver algo no gráfico e falar não tá legal, não está legal, pronto, acabou, eu vou falar, tá? Porque não sou eu contra alguma moeda, né? Eu espero que nossa parceria seja eu com vocês, para a gente acertar mais do que errar no mercado e com isso ter melhores resultados. Então, eu trago um pouco da minha experiência, da minha visão de gráfico. Quando eu vejo algo, eu identifico e falo para tentar ajudar vocês, tá certo? Desculpem o desabafo aí, mas foi muito engraçado. Até agora eu não consigo parar de rir quando eu lembro. Mas vamos lá. Cheque sendo negociado agora a 0 ponto. Aí vem 4 zeros, né? 44,58. Vem fazendo uma correção bem forte, porque também deu uma subida muito forte, né? Deu uma esticada muito legal aqui, ó, no dia 28 de agosto. Deu uma subida, deixou uma grande agulhada aqui para cima, até 0,6455, e aí veio corrigindo com tudo. Porém, ao meu ver, o movimento ainda está bem saudável, que olha de onde ela saiu, né? Veio aqui de baixo, praticamente no suporte que tinha do 0,3680, para bater lá no 0,64, quase dobrou. Isso daqui eu estou num gráfico de 1 hora. Ela fez todo esse movimento em 2 horas, né? Então, mais do que merecida aqui a correção. E por isso vamos ver até onde ela corrigiu, porque ela já começou a fazer um padrão lateral que me agrada aqui, indicando a consolidação de fundo nessa região de suporte. Por isso eu vou traçar uma Fibonacci do movimento. Então, deixa eu diminuir aqui para conseguir chegar até lá em cima. E vamos lá. A cheque corrigiu até a zona um pouco abaixo de 0,618 de Fibonacci. Então ainda tem a perspectiva, tá? Ela está consolidando um fundo aqui nessa região de suporte do 0,4438, porém se ela perder esse suporte, tem a perspectiva de ela vir aqui em 0,786 de Fibonacci, em torno do 0,4
0,4227, tá? Então eu enxergo até aqui uma correção saudável e natural depois desse movimento sensacional dela, para continuar o seu movimento, tá? Então, inclusive temos aqui nessa mesma região as médias móveis, né, de 200 e 233 que darão suporte para ela. Então, bem bacana o movimento aqui da cheque. Nas últimas horas, formando aqui esse fundo, né? Já bateu algumas vezes na mesma região, está andando de lado aqui lateral. Vamos ver o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, a gente percebe aqui um padrão que ela fez no candle hoje, às 5 horas da manhã, que foi um ótimo sinal aqui de fundo, que é o martelinho invertido, e depois ela subiu com um candle comprador e está se mantendo nessa região. Então está bom. E um pouquinho abaixo temos as médias móveis aqui no gráfico de 4 horas, que está na região do 0,4356, que servirá de suporte também para ela. E por fim, o gráfico diário da cheque. No gráfico diário já não está tão bacana, né? Um grande candle vendedor, porém sem grande volume, com volume um pouquinho só acima da média, bem diferente do volume aqui dos dias compradores dela, tá? Então, ainda dentro de um padrão de correção aqui normal, vindo retestar topos anteriores, que dessa região para baixo ela consolidou um bom tempo esse fundo aqui, então vindo retestar esses pontos. Então pode muito bem amanhã termos um pequeno movimento lateral, ou quem sabe já abrir um candle comprador às 21 horas aqui, para a gente começar a acreditar que encerrou a correção. Mas ainda pelo padrão que está sendo feito até agora, está muito cedo ainda para ver como vai fechar, tá? Ainda falta 1 hora e pouquinho, então pode mudar isso daí, e quem sabe vir um candle comprador aqui, mudar essa situação. Amanhã a gente pode ter uma perspectiva melhor sobre esse movimento, que até agora está como correção, tá certo? Vamos então por fim para o Bitcoin, né? Passei pela luna ali, deu até medo. Vamos lá. Bitcoin, gráfico de 1 hora. Vou colocar no gráfico de 4 horas, que fica melhor, porque ainda está dentro do padrão de cunha descendente, que eu já tracei aqui tem 2 dias, né? Essas linhas azuis aqui, Bitcoin ele bate aqui no topo, não consegue romper e está aqui, ó, resistindo aqui, vários candles seguidos, né? E como isso é uma linha descendente, ele vem acompanhando. Tenta romper um pouquinho para cima, não consegue, vai para baixo. Aí faz outro candle, tenta romper, não consegue, vem para baixo. E assim está em todos os candles. Esse candle atual, no gráfico de 4 horas, não está legal, porque é um candle vendedor, que está rompendo os fundos dos candles anteriores. E a gente pode colocar como suporte desse movimento, para a gente acreditar ainda na tentativa de rompimento, essa região do candle principal aqui de compra, em torno de 19.810, tá? Então, até aqui eu vejo como um bom suporte, pois caso perca essa região, vai vir novamente retestar esse fundo aqui que ela fez em 19.536, tá? Então, por isso que eu falo que tem um risco do mercado ainda, por causa do Bitcoin. O Bitcoin, a gente sabe que ele arrasta aí mais de 90% das altcoins. Se o Bitcoin cair, elas caem muito mais. Então, que nem a última correção mais forte, o ETH caiu muito mais do que o Bitcoin. Então, esse é o risco do mercado. Enquanto não romper essa região, que agora está aqui em torno de 20.337, nada feito. Apesar que, como está fazendo aqui várias falhas de rompimento, né? Ou seja, falsos rompimentos aqui, para garantir, ao meu ver, só acima de 20.500 dólares. Aí eu ficaria muito mais otimista, tá? No Bitcoin, nesse movimento, porque realmente aqui, ó, várias tentativas e vem para baixo. E assim, a pior das hipóteses, o que pode acontecer é vir no fundo aqui do padrão de cunha, que está em torno de 19.097 dólares, muito perto do suporte aqui de 18.944. Então, eu vejo esse risco porque pode continuar esse padrão aqui de buscar o fundo, depois buscar o topo, busca o fundo e vai caindo em ondas descendentes, como vem seguindo esse padrão aqui há vários dias na mesma situação, tá? Vamos por fim para o gráfico diário. No gráfico diário, hoje está fazendo um candle comprador com volume acima da média,
que está rompendo metade do candle de ontem, que foi um candle vendedor. Então eu vejo aqui com bons olhos esse padrão, pois é um padrão que a gente chama de perfuração, ou seja, uma tentativa de rompimento que não conseguiu, porém atingiu mais do que a metade do candle vendedor anterior. Com isso, poderemos ter às 21 horas um novo candle comprador aqui abrindo para, quem sabe, romper de vez essa região. Tá? Então, o que a gente precisa é isso. E no gráfico diário eu vou além. Eu só vou estar mais otimista quando o Bitcoin voltar aqui para cima da região de 20.815 dólares. Aí sim, quero esse fundo anterior, que ele ficou tentando voltar para dentro do canal, que esse grande canal das linhas amarelas, né? Por vários dias não conseguiu e caiu feio, né? Então, 20.815, quem sabe ele começaria a formar um padrão aqui mais forte para voltar dentro desse canal das linhas amarelas, que era o canal que ele seguia até dia 19 de agosto. E aí, voltando para dentro do canal que está aqui na região, se for em linha reta, em torno de 21.870, tá? Voltando aqui, a gente pode esperar um movimento mais forte, que o Bitcoin busque pelo menos o topo novamente em torno de 26 mil dólares, tá certo? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desejo uma excelente noite e nos vemos amanhã nos vídeos. E mais um recado, amanhã eu não vou conseguir gravar tanto, eu tenho audiência o dia todo. Meu dia vai ser bem corrido e talvez não consiga nem o vídeo da noite. Mas eu, pelo menos do Bitcoin de manhã eu faço e comunico para vocês como vai ser meu dia, se eu vou conseguir ou não, tá bom? Um abraço e boa noite.